Muito boa tarde a todos. Então hoje o tema que foi proposto para esta pequena palestra é o seguinte: o que contribui para que estejamos bem acompanhados espiritualmente? Então, respondendo de uma forma direta e objetiva, o que contribui para que nós estejamos espiritualmente bem acompanhados é a nossa atitude perante a vida. São os nossos pensamentos. Porque de acordo com as nossas atitudes, de acordo com os nossos pensamentos, nós atraímos para nós espíritos que estão afinizados com esses mesmos pensamentos ou com essas atitudes. Se nós temos pensamentos do bem, de caridade, de amor, de perdão, todos aqueles sentimentos que enobrecem o espírito, não tenhamos dúvida que aqueles espíritos que nos acompanham são sempre espíritos que estão nessa vibração, na vibração do amor. Nós, com o nosso pensamento, emitimos uma determinada vibração. E essa vibração é captada pelos espíritos. Então, muito objetivamente, a nossa companhia espiritual depende essencialmente de nós, da nossa conduta. Como num caso de um centro espírita, um médium com os seus trabalhadores que se dedica à ajuda ao próximo. Quem são as equipes de espíritos que estão dispostos a trabalhar com este médium? São aqueles que se afinizam, que estão na vibração do bem. Mas se este mesmo médium não tem o melhor pensamento, não tem a melhor conduta, então aí os espíritos até podiam estar disponíveis para trabalhar. Mas do lado de cá, do lado do nós espíritos encarnados, tem que haver esse trabalho para que eles se sintam bem connosco. Como, por exemplo, no caso de uma pessoa que tenha um vício do álcool, das drogas, os espíritos que se chegam e que acompanham esta pessoa que não consegue ainda ter a capacidade de não depender deste vício, são os espíritos que gostam disso, são os espíritos que consomem esta energia do álcool, da droga, e além de se chegarem a eles ainda os incentivam ao consumo. Eles ainda ficam contentes que este irmão consuma ainda mais. Por isso, parece muito fácil, parece que tudo depende de nós. E na maioria das vezes, sim. Até porque nós temos um anjo da guarda. Todos nós que aqui estamos
encarnados, temos um anjo da guarda. Esse anjo da guarda é um espírito protetor que pertence a uma ordem mais elevada do que a nossa. E segundo o Livro dos Espíritos, na questão 490, que diz assim, que se deve entender por anjo guardião. E os espíritos respondem, espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Ora, todos nós temos este espírito que pertence a uma ordem mais elevada do que nós. Este espírito, o nosso anjo da guarda, liga-se a nós desde o nosso nascimento e ficará conosco até ao nosso desencarne. Dizem-nos os espíritos também, no Livro dos Espíritos, na questão 492, em que Kardec pergunta, o espírito protetor liga-se ao indivíduo desde o nascimento? E os espíritos respondem, desde o nascimento até à morte, e muitas vezes o acompanha na vida espiritual, depois da morte, e mesmo por meio de muitas existências corpóreas que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então, parece fácil. Todos nós temos um anjo da guarda, é um espírito mais elevado, ele protege-nos de tudo. Pois é, ele protege se nós tivermos a capacidade de o ouvir, se tivermos aquela atitude do bem para poder ouvir o nosso anjo da guarda. E a missão dele, a missão do anjo da guarda, é realmente de nos guiar pela senda do bem. E dizem-nos também os espíritos, Kardec questiona na questão 491, qual a missão do espírito protetor? Eles respondem, a de um pai, com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, encorajá-lo nas provas da vida. O anjo da guarda alegra-se quando nos vê no bom caminho, na prática do bem. E ele sofre e fica triste quando nós lhe desprezamos os seus conselhos. Na questão 495, os espíritos dizem: cada anjo da guarda tem o seu protegido, pelo qual vela, como o pai pelo filho, alegra-se quando o vê no bom caminho e sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Então, nós devemos sempre conversar com o nosso anjo da guarda. Ele está sempre presente. Basta chamá-lo, basta pensar nele, basta parar, silenciar o nosso espírito desta barulheira que é a vida material, para serenamente o sentirmos. E eles ainda nos dizem no item 495 do Livro dos Espíritos: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido, por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos. E os espíritos respondem: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é
no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta sempre desde que este o chame. Então vejam o que é que os espíritos respondem. Ele afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que a decisão do homem, do seu protegido, é submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Vejam aqui como eles nos dizem que se nós não estamos dispostos, não estamos despertos para ouvir o nosso anjo da guarda e não seguimos os seus conselhos, que são sempre do bem, nós estamos a submeter-nos à influência dos espíritos inferiores. É então importante que nós saibamos silenciar, saibamos orar, fazer uma prece sentida, fazer uma prece lida. Eu tenho aqui um exemplo, vou ler uma prece ao anjo protetor, ao anjo guardião, que vem no Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos analisar o conteúdo desta prece, para que nós consigamos entender o quanto é importante que nós tenhamos esta ligação com o alto. E a ligação com o alto pode-se fazer assim, através do nosso anjo da guarda. E eu tenho uma opinião, a minha opinião pessoal é que a prece deve ser dito, não devem ser palavras lidas, devem ser palavras sentidas. Aquilo que nós sentimos no momento, um pedido de ajuda, um pedido de agradecimento, deve ser sempre algo que vem do nosso coração. Mas aqui no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, temos um exemplo de uma prece que deve ser feita ao nosso espírito, ao nosso anjo da guarda. A prece número 12 e diz-nos assim: Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é auxiliar os homens e conduzi-los pelo bem. Sustentai-me nas provações desta vida, dai-me forças para suportá-las sem me queixar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que possam tentar me induzir a praticar o mal. Fazei com que eu reconheça os meus defeitos e tirai dos meus olhos o véu do orgulho, que poderia impedir-me de perceber esses defeitos e de confessá-los a mim mesmo. Principalmente a ti, meu anjo guardião, que velas por mim de uma forma particular, e a todos vós, espíritos protetores, que vos preocupais comigo, fazei com que eu me torne digno da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Nesta conversa, nesta prece que se faz com o anjo da guarda, é importante perceber que ele diz, que a prece diz: sustentai-me nas provações desta vida, que todos nós viemos aqui para passar. Dai-me as forças para suportá-las. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que possam tentar me induzir a praticar o mal.
está expresso aqui, para que eu não dê acesso aos maus espíritos e que eles não me induzam a que eu pratique o mal. É de facto muito importante que nós tomemos essa consciência. É importante então esta vigilância nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, para que nós saibamos e percebamos quem nos acompanha. E ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, no capítulo 17, Sede Perfeitos, nós, no item número 8, a virtude, ajuda-nos também a entender de como deve ser o nosso comportamento. A virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, essas são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, muitas vezes elas são acompanhadas de pequenas falhas morais que as desmerecem e as enfraquecem. Aquele que faz alarde da sua virtude não é virtuoso, visto que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E que possui o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir. Temos de descobri-la. Ela, porém, oculta-se na sombra e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno de cura de Ars era virtuoso e muitos outros, pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Eles se deixavam levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem, com um completo desinteresse e um inteiro esquecimento de si mesmos. É para a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos. É para essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que vos convido a consagrar-vos. Mas afastai de vossos corações todo o orgulho, vaidade e amor próprio, que desvalorizam sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem, que se apresenta como modelo e gaba as suas próprias qualidades para todos os ouvidos complacentes. Essa virtude que assim se ostenta muitas vezes esconde uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. Em princípio, o homem que elogia a si mesmo, que ergue uma estátua à sua própria virtude, aniquila, assim procedendo todo o mérito efetivo que possa ter. O que direi, porém, daquele cujo único valor é o de parecer o que realmente não é? Devo admitir que o homem que faz o bem sinta no fundo do seu coração uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação se exteriorize para receber elogios, ele degenera em amor próprio. Ó vós, todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição, não vos entregueis jamais a semelhante tolice. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros, mas eu lhes direi, mais vale menos virtude com modéstia do que muita com orgulho.
É pelo orgulho que as humanidades sucessivas têm-se perdido. É pela humildade que um dia elas deverão se redimir. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Então, fazendo agora um resumo àquilo que aqui foi falado e dando a resposta àquela que é o tema da palestra, o que contribui para que estejamos bem acompanhados espiritualmente. Então, eu acho que devemos, em primeiro, tomar consciência do ser que somos, das nossas fragilidades. Tomar consciência do bem e do mal, do certo e do errado. Para que assim, identificando em nós aquilo que não está bem, possamos trabalhar essas nossas más tendências. E trabalhando essas más tendências, trabalhando em nós aquilo que ainda não está bem, estamos a chamar para junto de nós o nosso anjo da guarda. Estamos a dar-lhe ouvidos e estamos a ser acompanhados pelos bons espíritos. Devemos estar sempre muito vigilantes, fazer sempre uma oração. No nosso lar, com a nossa família, reunir para falar sobre Jesus, fazer o Evangelho no lar. Criar no nosso ambiente familiar boa energia, energia de paz, de amor. Devemos sim também, muitas das vezes, e necessitamos de recorrer à ajuda espiritual, ao centro espírita. Podemos precisar de fluidoterapia, de passe, e todas estas ajudas, em conjunto com a nossa atitude, fazem de nós pessoas melhores. Então, parecendo que é muito fácil, da forma como se aqui fala, parece que é muito fácil que estejamos sempre bem acompanhados. Parece que da forma, se calhar, como eu aqui conduzi esta pequena palestra, parece que tudo depende de nós e que é simples. É assim, meus irmãos, simples não é. Simples não é, fácil não é, porque nós ainda somos muito pequeninos, ainda temos muitas dificuldades. Mas é aqui, nesta casa, com o exemplo de Jesus, que paulatinamente, devagarinho, nós vamos aprendendo, instruindo-nos, conhecendo o que é certo e o que é errado, o que devemos e não devemos fazer. Nós vamos conseguindo aperfeiçoar-nos, e ao aperfeiçoarmos, temos a certeza de que quem nos acompanha são os bons espíritos, são aqueles que nos querem ajudar e incentivar ao bem. É muito importante, então, a oração, modificar o que está mal, para que estes espíritos inferiores não nos atinjam. Devemos elevar o nosso plano vibratório, pensamentos e sentimentos positivos em nosso ser, em nosso coração. É necessário que confiemos mais na nossa força interior, divina, neste processo que é a nossa caminhada aqui na Terra. Agradeço a todos a vossa atenção.